Você está perto de concluir sua vingança, mas tudo pode mudar quando o passado vem à tona. E esse é o anime Afro Samurai. E eu sou o F, o espadachim famoso. Então pega sua espada e vaselina. E bora pra história. A história começa mostrando o Afro Samurai quando pequeno. E seu mestre diz que ele tem as habilidades de um grande guerreiro, mas sua visão está perdida em vingança. E depois vemos que ele está indo em direção a uma grande montanha, que era a mesma que ele morava quando pequeno. E quando seu pai era o maior samurai do mundo. E quando eles estão subindo, o amigo craque dele não para de falar, e ele estava sendo observado pelos irmãos Cabeça de Ovo. E vemos que agora está na hora deles entrarem em ação, pois eles precisavam daquela faixa para poder enfrentar o número 1 que estava no topo da montanha. Eles começam a pensar como que acabariam com ele, e eles contratam os maiores lutadores do mundo, um chinês e um russo, e só faltou o português para começar a piada. E eles não sabem quem escolher, então um dos irmãos Cabeça de Ovo diz que eles tinham algo melhor ainda, e eles liberam um super robô e ele era a imagem do Afro, pois eles conseguiram através de espionagem todas as suas habilidades, então essa seria a melhor opção. E como teste, eles colocam todos os soldados para lutar, e quem sobrevivesse lutaria contra o Afro. E agora que começa a loucuragem, pois em menos de 1 minuto ele consegue falecer todos, e nisso vemos que o negócio vai ser nervoso. E durante a subida, o Afro para e seu amigo começa a achar que ele desistiu, mas quando eles olham para trás, percebe que tem um grande templo com uma grande ponte, e lá no meio estava o Afro robô, e como ele é o cara das lutarias, vai sem medo nenhum. Chegando no robô, ele percebe que ele consegue copiar todos os seus movimentos, então ele precisaria se concentrar, pois o robô, além de ter suas habilidades, ainda conseguia prever os movimentos. Então ele começa a levar uma surra, mas é aí que tudo muda, pois começa a descer o melado e ele não leva desaforo para casa, e começa a lembrar o que seu mestre disse sobre conseguir esvaziar sua mente para alcançar o estado samurai. E nisso ele começa a lutar de olhos fechados e a luta fica tão sinistra que a ponte explode. Afro continua seguindo para saber o que tinha naquele templo, e um dos irmãos estava na frente, mas como ele não fez nada, ele passa direto. Mas aparece aquele irmão gigante que o atacou no desfiladeiro no primeiro vídeo, e nesse momento ele faleceu o cara igual manteiga, e da mochila dele sai mais 2 irmãos, mas eles são falecidos sem dar trabalho. Eles conseguem ir para o andar superior. O problema é que aquele robô volta e agora ele estava com ódio no coração, pois ele aparece jogando vários lasers e Afro começa a levar mais uma surra, pois agora ele estava no nível 2. Mas por um momento de distração, ele consegue subir nele e o bicho sai voando. E por sorte, porque ninguém consegue sobreviver a essa altura, ele consegue quebrar os circuitos do robô, e quando ele tenta dar seu último ataque, que provavelmente destruiria tudo, ele consegue redirecionar o ataque, e se ele não fizesse isso, com certeza ele daria aquela falecida de leve. Afro pega o elevador para ir direto para o número 1, mas um dos irmãos ainda estava vivo, mas quando eles chegam, o cara já deu uma falecida, e agora tudo parecia que ia dar bom, mas vemos que tem algo esperando, e era um samurai que tinha cabeça de urso e estava usando 2 espadas. Chegando lá, Afro fica um pouco desconfiado, e seu amigo começa a dizer que tinha alguma coisa de errado com aquele cara, e nesse momento ele começou a perceber que tem algo de errado, pois seu amigo não parava de falar como se estivesse escondendo algo, e ele diz que seria uma armadilha aquele cara, pois ele usava 2 espadas. Afro não tira sua espada, pois ele queria entender o que estava acontecendo, e nisso o cara começa a ir pra cima dele, e ele só vai desviando e defendendo, e o samurai de cara de urso vai indo pra cima, mas mostrando que não queria fazer aquilo, pois no passado eles se conheciam, e Afro começa a apanhar, e nisso ele começa a se lembrar do passado, pois quando eles eram mais novos, Afro foi acolhido pelo mestre, e assim que ele ganhou habilidade e respeito entre o pessoal, ele começou a treinar. Afro começou a fazer muitos amigos, além de mostrar ser muito habilidoso. O único problema é que ele ainda não esqueceu de sua vingança, e ele estava atrás da faixa do número 2, pois era a única forma de pegar a faixa número 1, e alguns caçadores de recompensa estavam atrás da faixa e quase dá ruim, mas seus amigos aparecem para o salvar. E antes dos caras falecerem, eles dizem que receberam a informação que um líder de dojo estava guardando a faixa número 2. Voltando para casa, seu amigo diz que ele precisava esquecer essas coisas, pois ele acabaria se falecendo e ali ele tinha uma nova vida. E depois ele sai com todos para observar a queima de fogos do ano novo, e como sabemos que a vida não é tão fácil assim, deixa o like, se inscreve no canal que vai chegar coisa boa essa semana. Então só bora beber. Afro está com Gino fazendo
compras quando o morador diz que o dono do dojo da cidade estava com a faixa número 2 e diz que ele estava treinando jovens para ser seu guarda-costa. E durante a noite, Gino vai falar com o mestre para saber se aquilo era verdade e Afro escutou. No dia seguinte, eles seriam condecorados como samurais e eles são presenteados com as espadas que levariam para a vida. E claro que Afro não ia perder a oportunidade de quebrar o clima, pois ele pergunta se estava com a faixa número 2 e o mestre diz para encontrar com ele à noite perto da árvore. Agora chega o grande confronto, pois o mestre diz que queria enterrar aquela faixa para esse ciclo de falecimento acabar, mas como ele descobriu, ele teria que fazer uma escolha, pois ele poderia desistir da vingança e viver feliz em família, ou teria que lutar contra o mestre e seria uma luta de vida ou morte. E seus amigos aparecem perguntando o que estava acontecendo e Afro não queria fazer aquilo, mas como sabemos que nessa vida tudo pode piorar, aparecem vários caçadores de recompensa que estavam atrás da faixa. O mestre vai pra cima na lutaria e começa a dar espadada em todos, mas como eram muitos, ele também leva várias chunchadas. Mas aí que está o problema, pois eram tantos caçadores de recompensa que seus amigos começaram a ser atacados e todos começaram a dar uma falecida de leve. E Afro tenta ajudar e percebe que aquilo tudo estava acontecendo porque ele quis manter sua vingança até o final. E no final os únicos a sobreviver era Afro e o mestre. E ele diz que agora ele precisava fazer a última escolha e como todos seus amigos já haviam falecido, ele decide falecer o mestre, que fica parado, pois agora ele tinha que concluir sua vingança. E vemos que Gino ainda estava vivo, o problema é que ele mandou o Moonwalker em um penhasco e deu uma queda violenta. E agora é o momento que todos nós esperávamos, ou quase, pois o cara da máscara de urso tira e vemos que na verdade Gino não faleceu, mas ele foi salvo e transformado em meio humano e meio robô. E agora ele estava com suas habilidades aprimoradas e o pior de tudo, ele era careca. Depois dessa revelação, Afro foi tão impactado e passou o facão no seu amigo do crack. E agora que vem mais uma revelação, pois ele apareceu assim que todos seus amigos faleceram, pois na verdade aquilo foi seu subconsciente, criou para ele não se sentir sozinho, por ele ser muito quieto e agora ele poderia lutar de verdade, pois venceu seus traumas. Agora começa uma lutaria sinistra, e Gino começa a lembrar de tudo o que aconteceu com ele desde quando caiu do penhasco, e vemos que ele não faleceu, mas foi encontrado por uma organização secreta que conseguia reconstruir as pessoas, e dessa forma ele foi construído como um robô, e precisava seguir ordens para melhorar seu potencial e habilidades, e mesmo sem querer fazer isso, ele foi falecendo todos que entravam em seu caminho. Afro percebe que não teria como vencer aquela luta, então ele decide acertar um circuito dele que poderia causar algum curto. E nisso os caras que estavam controlando ele diz que ele precisava acabar com aquilo rápido ou ele pararia de funcionar. E quando o Gino usa todo o seu potencial, utilizando toda a sua raiva acumulada, o Afro passa a peixeira nele e ele cai tortinho no chão. Chegando no ponto mais alto da montanha, que começa a loucuragem, pois o número 1 lembra dele e diz que ele demorou muito tempo para chegar ali, e que desde o começo estavam monitorando, e para completar seu plano de dominar o mundo, só precisava acabar com ele, pois ele era o único que foi capaz de chegar ali. E começa a dizer que por todo esse tempo, as pessoas estavam correndo atrás daquela faixa, mas ninguém era digno, e vemos que ele estava muito magro e começou a absorver todo o sangue que estava no chão, pois ele era um tipo de vampiro, e foi por isso que seu pai não sobreviveu. Ele diz que parou de correr atrás das faixas, pois ele pegou as faixas de todos os números para que isso acabasse, e só faltava o número 2, e já dá um tiro nervoso no samurai, e o Afro, como não leva desaforo para casa, já chega todo espadoso para cima, e corta os braços dele, mas vemos que ele tinha um terceiro braço escondido, e foi dessa forma que ele conseguiu acabar com o pai dele. Afro consegue cortar a cabeça dele, mas ele se regenera por causa do sangue que estava no local, e vemos que esse cara tem mais truques, pois ele enfia o braço no chão e acerta o Afro, e agora era o fim, ou quase, pois na verdade acertou o cabelo dele e ele vem nervoso e consegue fatiar o número 1 para garantir que ele não volte à vida, e nisso vemos que agora ele conseguiu concluir sua vingança e poderia viver em paz, ou não, pois Gino aparece mais uma vez querendo sua revanche, e agora que ele era meio homem e meio robô, ele poderia voltar
voltar quantas vezes fossem precisas para lutar. E galera, nesse final vemos que tem uma treta nervosa, pois quando ele derrotou o número 1, todas as faixas presas foram soltas pelo mundo, então agora começariam a aparecer vários malucos querendo brigar. Galera, esse foi nosso último episódio de Afro Samurai, e se não viu a primeira parte, o link está na descrição. Então só vem comigo, bebê! E se curtiu, deixa o like e um comentário na humildade, além de se inscrever com o sininho ativado para não perder o que está por vir. E me segue nas redes sociais, então vou nessa. Então beijos, abraços e fui!